Gentileza do líder da minoria, deu 3 minutos para o deputado Assis Perrone. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Hoje é um prazo de várias desincompatibilizações e é um momento de reflexão e de comparação. E, de alguma maneira, já se começa o debate sobre o futuro do Brasil e sobre qual será o comportamento no eventual governo da ministra Dilma e no governo de José Serra na presidência da República. É necessário esse confronto de ideias, é necessário esse confronto de posições a respeito do Brasil. E para contribuir nesse debate, há que se ter uma visão crítica. Por isso, é importante refletir com o povo brasileiro sobre o projeto anunciado pelo governo, o PAC, o que representa, mas também sobre ações que não foram realizadas nesse governo, apesar de promessas e apesar de compromissos assumidos pelo atual governo. Nesse sentido, primeiro destaque: 5 meses depois do apagão que ocorreu, que atingiu mais de 1.800 cidades em 18 estados, a Agência Nacional de Energia Elétrica responsabiliza a Furnas, cujas linhas de transmissão cruzam os mais de 900 quilômetros que separam Itaipu de São Paulo. Equipamentos obsoletos, falta de manutenção e de investimentos, além de erros operacionais, conspiraram para produzir a mais séria falha do sistema de geração e distribuição de energia do país desde o traumático racionamento de 2001. Técnicos da ANEEL já haviam constatado, em 2009, problemas nos sistemas de proteção das instalações de transmissão de Furnas. Foi seguida a conferida à empresa um prazo de mais de 2 meses para que se procedesse os ajustes de investimentos necessários nas subestações de Ivaiporã e Itaberá, em São Paulo, onde o blackout teve origem. Nenhuma medida foi tomada e o sistema ficou sujeito a risco de novos desligamentos. Em novembro, a crise anunciada aconteceu. Temeroso do possível desgaste eleitoral que a falha poderia acarretar para a candidata do governo, gestora do sistema de energia do país, o governo lançou uma nuvem de fumaça sobre o episódio, chegando a atribuir a um temporal em Itaberá um curto-circuito nas linhas de transmissão. O relatório da ANEEL não deixa dúvida, a responsabilidade foi do governo no apagão. O que houve foi falta de acompanhamento do sistema e de investimentos por parte do Estado. E é bom lembrar que no relatório da ANEEL já consta um estudo do CEPEL apontando que em 2003, portanto, no primeiro governo em que era ministra das Minas e Energia, a atual candidata do governo Dilma Rousseff, já havia sido constatado obsoletismo das proteções utilizadas no sistema de transmissão, com problemas na manutenção, modernização do sistema de proteção, necessário investimento, a necessidade de substituição de unidades de terminais remotas do sistema de supervisão e controle, reciclagem e treinamento de seu pessoal de operação. Esses dados já eram de conhecimento do governo, já eram de conhecimento do Ministério das Minas e Energia, já eram de conhecimento da ANEEL. Entretanto, medidas não foram tomadas, apesar dos alertas realizados, e agora a ANEEL, no seu relatório, relembra esse histórico e aponta que a falha ocorreu por falta de previsão, por falta de planejamento e por falta de investimentos. Portanto, é importante desmistificar e ter clareza sobre a distância do discurso a favor de uma gestão eficiente, sobre os resultados e sobre este apagão. É uma conta que vai ser paga pela sociedade brasileira, por todos os consumidores de energia, que vão pagar a multa aplicada a Furnas, que vão pagar nos custos operacionais a ligação de termoelétricas e vão pagar também o prejuízo decorrente desta falta de investimentos. Esse relatório da ANEEL foi já tornado público, mas é necessário que se relembre o alerta feito ao governo desde 2003. E agora o governo anuncia o PAC 2. É bom lembrar que do PAC 1, 54% dos investimentos não saíram do papel. Só 12% foram concluídos. E não se teve o impacto sobre os investimentos no país que um programa desta envergadura poderia realizar. Praticamente se mantém o mesmo 1% do produto interno bruto como novos investimentos em nosso país, como os investimentos da União. E é importante esta comparação. Hoje o governador José Serra se desincompatibiliza para disputar a presidência da República. Ao contrário da reclamação com a legislação ambiental, ao contrário da reclamação do Tribunal de Contas da União, o governo de São Paulo, sob gestão Serra, realiza uma série de investimentos, entrega agora o Rodoanel, sem estar numa linha de conflito com o Tribunal de Contas e sem fazer da legislação ambiental um fator de reclamação. Ao contrário, conciliar desenvolvimento econômico
com preocupação e desenvolvimento e preservação ambiental. O PAC 2 anunciado contém uma lista de obras para os próximos governos. Não há uma indicação das fontes de recursos nem dos passos necessários para a execução de quaisquer dos projetos. O próprio presidente descreveu como uma prateleira de projetos. É necessário e importante que se tenha clareza com relação ao futuro, mas não se pode cobrar de qualquer governante a continuação das obras mais importantes como se fosse algo vinculado. O que se pode cobrar é uma continuação de investimentos de médio e longo prazo, sem que haja interrupção, mesmo que haja mudança de governo. E não se pode exigir de nenhum administrador a aceitação de promessas formuladas pelo antecessor. É como se não houvesse necessidade de eleição, como se não houvesse necessidade de transição e como se não houvesse democracia. Se cria uma expectativa de médio e longo prazo de projetos sem se apontar a origem. É como se essa Câmara definisse a pauta dos próximos 4 anos. É como se o atual presidente do Supremo Tribunal Federal definisse o que será julgado nos próximos 4 ou 8 anos. Não se confunda continuidade com continuismo. Há necessidade da população refletir e ter clareza que obras necessárias, sérias e consequentes, para concluir, senhor presidente, terão continuidade independente de governo. Essa é uma vitória da democracia brasileira. Não haverá mais espaço para a ruptura, mas é uma pretensão e até uma enganação dizer para a sociedade brasileira que somente um governo irá ditar os rumos do país para os próximos anos, se misturando continuidade com continuismo, se misturando um projeto de país, um projeto do Estado, com uma prateleira de projeto, como disse o presidente da República. Por isso, Brasil, é fundamental comparar os modelos de gestão da ministra Dilma e do governador José Serra, da distância do discurso com a prática, da distância do que se promete e do que se efetivamente faz acontecer, no momento em que se aproxima o processo de desincompatibilização e o início do processo eleitoral brasileiro. E, fundamentalmente, uma reflexão sobre o que representa o anúncio do PAC 2, nesse momento em comparação com a baixa execução com o PAC 1 e, principalmente, com relação à fonte de financiamentos desses projetos. Só para concluir e para ressaltar, boa parte dos investimentos programados ou anunciados decorrem de investimentos da Petrobras. A Petrobras, grande investidor, o Grupo Petrobras, nos últimos anos no Brasil. E será, independente do governo, colocar ou não como planejamento, pela importância, pelo que representa e, principalmente agora, com toda a expectativa em relação ao pré-sal. Este é um momento de reflexão, é necessário, e a liderança da minoria cumpre esse papel, de se ter uma visão crítica sobre a distância do anúncio da propaganda e do que efetivamente se pretende com esse anúncio nesse momento, lembrando o que ocorreu particularmente em relação ao apagão elétrico no país. Obrigado, senhor presidente.